Olá, alunos, curso de Cálculo 1 da Univesp, curso de licenciatura. Vamos continuar nossos estudos? A aula de hoje nós vamos falar de limites. Vamos continuar o estudo de limites que nós começamos na aula passada. Nós vamos fazer um fecho, um pouco mais aprofundar alguns tópicos e fazer um fecho no estudo do cálculo de limites. Então eu vou começar recordando um pouquinho quais são as situações que nós já analisamos. Nós já analisamos um conjunto de umas poucas situações. A primeira situação que nós analisamos é o cálculo de um limite em que não há nenhum tipo de obstáculo conceitual, operacional, algébrico. Até daqui a pouco eu vou chamar isso dar um nome para essa situação, chamar isso de uma função contínua. É aquela situação em que a função está muito bem definida no valor para o qual x tende a 2, não há nenhum problema de condição de existência no x igual a 2, nós podemos simplesmente substituir a incógnita x pelo valor numérico 2 e fazer a conta. Essa é uma situação muito simples de calcular limites. Fazendo isso nesse caso, nós obtemos logaritmo de 8 na base 2. Quando eu faço x igual a 2, eu obtenho 8 aqui. Quando eu faço x igual a 2, eu obtenho 2 no denominador. Logaritmo de 8 na base 2, vocês se lembram, é o expoente para que 2 elevado a esse expoente dê 8. O expoente é 3 e o valor do limite é 3 meios. Situação mais tranquila, nada de anormal acontece. Uma segunda situação que nós analisamos é uma como essa do exemplo 2, em que eu não posso fazer a substituição x por 5 na fórmula. Se eu fizer x igual a 5 na fórmula, nós vamos ter raiz de 5 menos raiz de 5, 5 menos 5, 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação, não tem nenhum valor numérico atribuído a essa conta. Essa situação também é fácil de resolver quando nós conseguimos eliminar as indeterminações. Nesse caso, nós multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado do de cima aqui, porque é onde eu quero eliminar a raiz. Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de x mais 5. No numerador aparece uma diferença de quadrados. Ao quadrado fica x menos 5, que cancela com esse x menos 5 que já estava no denominador. E sobra apenas 1 sobre raiz de x mais raiz de 5. Quando o x tende a 5, aí nesta nova conta eu posso fazer a substituição. E eu fico com 1 sobre 2 raiz de 5, que se eu racionalizar dá raiz de 5 sobre 10. E o que eu fiz aqui foi eliminar a indeterminação. Okay? Observe que era um 0 sobre 0 e a resposta que deu foi raiz de 5 sobre 10. Uma coisa do tipo 0 sobre 0 pode dar qualquer resultado. É uma indeterminação justamente por causa disso. Uma outra situação que a gente analisou foi o das funções racionais, quocientes de polinômios, quando o x tendia a infinito. Nós lidamos tanto com x tendendo a número como com x tendendo a infinito. E a estratégia básica aqui era olhar os termos de maior grau. Os termos dominantes são os termos de grau máximo. Então, o resumo do que nós fizemos com essa situação, bastava olhar o 8x ao cubo sobre o menos 2x ao cubo, que se cancela, dá 8 sobre menos 2, que dá menos 4. Então, a resposta desse exercício é menos 4. Não há nenhuma outra complicação. Uma outra situação que nós também analisamos, essa a gente não consegue fazer a conta diretamente, mas é um teorema que garante a resposta. Quando nós temos uma função limitada e uma função que tende a 0. Essa função 5 seno de x mais 2 é uma função limitada. Lembre-se que o seno varia entre menos 1 e 1, portanto isso aqui vai variar entre menos 5 mais 2, que é menos 3, e 5 mais 2, que é 7. Então, o numerador é uma função que varia entre menos 3 e 7. O denominador vai para infinito, então 1 sobre x ao quadrado vai para 0. E eu tenho o produto de uma função limitada por uma função que tende a 0. O valor desse limite é 0. Essas são todas as situações que nós já havíamos analisado. E também analisamos o limite fundamental seno de x sobre x para x tendendo a 0, que esse limite fundamental vale 1. E se eu tiver uma coisa do tipo 5 seno de x sobre 2x, eu posso isolar esses 5 meios, seno de x sobre x tende a 1, e o valor desse limite é 5 meios. Todas essas situações a gente conseguia dar conta com o que a gente viu até agora. Vamos avançar mais um pouquinho. Seno de 1 sobre x quando x tende a infinito. A maneira de abordar esse exercício é fazendo uma coisa que para nós agora vai ser uma novidade, que se chama mudança de variável. Eu vou trocar esse 1 sobre x por uma nova variável, vou chamar isso de variável y.
Então, onde se lia 1 sobre x, nós vamos ler y. Então, eu vou ter seno de y sobre y. E quando o x tende para infinito, o x tendendo a infinito, 1 sobre x tende a zero. Então, esse y tende a zero. Observe que por uma mudança de variável, a gente recai naquele limite fundamental conhecido, que é 1. Então, isso vai ser uma técnica que nós vamos usar muito. Trocar a variável de uma fórmula para simplificá-la. Nós vamos observar a variável original para quanto estava tendendo e o que isso impacta na nova variável, para quanto que a nova variável tende. Observe a mudança. X tende a infinito. Como y é 1 sobre x, o y tende a zero. Isso é um recurso que se usa muito no cálculo de limites. Alguns teoremas básicos que nós já estamos usando de forma tácita em todos esses exercícios e que é bom a gente ter consciência do enunciado formal desses teoremas. Por exemplo, se você tiver duas funções, limite da f de x para x tendendo a c tem um valor numérico a e de uma g de x para o mesmo ponto c tem um valor numérico b, se você fizer a soma das duas funções, o limite da soma é a soma dos limites. O que é natural, é intuitivo e é verdadeiro, pode-se dar uma demonstração formal disso. Nós não vamos fazer isso no primeiro momento. E também é verdade, exatamente o mesmo enunciado, se x estiver tendendo a c número ou se x estiver tendendo a infinito. São resultados que nós podemos usar, que são resultados básicos e verdadeiros. Vale a mesma coisa para produto. O limite do produto dessas duas funções vai ser o produto dos limites. O limite do quociente vai ser o quociente dos limites, desde que o b, que está no denominador, seja diferente de zero. Então, são alguns teoremas básicos que estão nas nossas referências bibliográficas e que estão tacitamente sendo usados o tempo inteiro. O limite do produto é o produto dos limites, da soma, do quociente e raciocínios desse tipo. Um resultado que eu também já usei tacitamente, mas que é importante explicitar, é o seguinte. Se eu tiver algo que tende para infinito e eu tomar 1 sobre, isso tende a zero. Acabei de usar isso quando eu fiz aquela mudança de variável. Eu tinha x tendendo a infinito, eu fiz a mudança de variável y, é 1 sobre x, então ficou 1 sobre uma coisa que vai para infinito, então essa vai para infinito e eu tenho 1 sobre. 1 sobre uma coisa que vai para infinito vai para zero. Foi exatamente isso que eu usei quando eu fiz aquela mudança de variável. Então esse também é outro resultado básico, verdadeiro, que a gente usa com frequência no cálculo de limites. Ok? Uma pergunta muito parecida. E se a f vai para zero? 1 sobre f vai para infinito? Essa é uma pergunta que também pode não ser tão óbvia a resposta. Dá uma impressão que talvez sim. Pensa que eu tenho uma coisa que está indo para infinito. Se eu pegar 1 sobre, como o que está indo para o denominador fica muito grande, fica muito pequeno, a f está indo para zero, não é? Se eu tenho uma f que está indo para zero, eu pego 1 sobre, esse negócio está indo para zero, 1 sobre uma coisa muito pequena fica muito grande, dá a impressão que talvez vá para infinito. Será que isso é um resultado geral? E a resposta é que não. Isso não funciona sempre, por uma razão bem sutil. Essa f que está tendendo para zero, ela pode oscilar em torno do zero. E isso pode fazer com que quando eu tomo o inverso, nem exista, porque pode ter zero no denominador. Pode ser, inclusive, pior do que isso. Olha esse exemplo. Limite de seno de x sobre x quando x tende a infinito. Isso é zero. Por quê? Seno é limitada, 1 sobre x vai para zero, produto de função limitada por função que tem limite zero, dá zero. Então, essa função tem limite zero. Ótimo. Será que o inverso tem limite infinito? Vamos pensar um pouquinho sobre o inverso. O que é o inverso dessa função? O que acontece se eu colocar 1 sobre seno de x sobre x? Ora, isso aqui, dividindo a fração 1 pela fração seno de x sobre x, dá x sobre seno de x. E agora imagine que o x está indo para infinito. Então, o numerador, x, crescendo, números cada vez maiores. O denominador, seno de x, ele oscila, ele ora é positivo, ora é negativo. Isso já dá uma coisa estranha aqui. Porque como esse x é muito grande, positivo, porque está indo para infinito, quando eu dividir por um número pequeno, positivo, seno é pequeno, imagine positivo,
dá um número bem grande, positivo. Agora imagine o seno pequeno negativo. Quando eu divido o x, que é grande, porque está indo para infinito, por um pequeno negativo, dá um número muito grande em módulo, mas negativo. Então esse quociente está assumindo valores muito grandes, mas ora positivos, ora negativos. Isso está dando uma ideia de uma oscilação. Não está dando ideia de que ele tenha um limite. O limite não é infinito. E pior, existem infinitos valores em que o seno é zero. Nós aprendemos no ensino médio a resolver a equação trigonométrica seno de x igual a zero. Seno de x igual a zero para zero, para π, 180, 360, 2π, 450. Para um monte de valores numéricos de x, esse seno é zero e essa expressão nem existe. Então, quando o x vai para infinito, nós temos uma expressão numérica que oscila por valores positivos e negativos e com frequência não existe. Nesse caso, eu não posso dizer que esse limite é infinito. E o que eu vou dizer é que aquele limite não existe. Mas não vamos fazer confusões. Olha esse outro caso aqui que parece aquele, mas esse está bem resolvido. Seno de 1 sobre x, 1 sobre x2. Se eu pegar esse 1 sobre x2 e pegar um desses x aqui que está no denominador do denominador, escrever na frente, fica seno de 1 sobre x, 1 sobre x, quando x tendendo para infinito. Isso nós já vimos que é 1. E esse x indo para mais infinito. Isso vai para infinito. Então, resumindo, se a minha f tiver limite L positivo e a g tiver limite infinito, o limite do produto é infinito. Se esse limite for zero, eu já não sei. Eu caio numa indeterminação. Nós já vamos analisar. Se esse limite é negativo, vezes uma coisa que vai para mais infinito, o produto vai para menos infinito. Tem um jogo de sinal aqui que vocês conseguem administrar. Se o limite da f é real, positivo ou negativo, diferente de zero, e eu sei o limite da g infinito, o limite do produto vai ser mais infinito ou menos infinito, dependendo de como jogar o sinal. Mas olha só, o que ocorre se o limite da f é zero e o limite da g é infinito? Aí eu já não consigo dizer nada. Aí eu estou numa situação que é uma indeterminação. Então eu vou explicar melhor essa indeterminação, fazer uns detalhes e depois falar de outras indeterminações. Então essa situação, zero vezes infinito, não dá para dizer o que vale, é uma indeterminação. E olha esses três exemplos, como mostram como que a gente não sabe dizer o que acontece. Esses exemplos são muito curiosos. E com um pouco de treino, vocês mesmos conseguirão construir vários exemplos desse tipo. Olha que bonitinho. 1 sobre x2, 1 sobre x2, 1 sobre x2. Então, nos três, 1 sobre x2 é algo que quando o x vai para infinito, essa parte vai para zero. Quando o x vai para infinito, x, x2, x3 vai para infinito. Então, eu tenho três exemplos em que o primeiro termo vai para infinito e o segundo termo vai para zero. E eu joguei com os graus, vocês perceberam, né? 1 sobre x2, 1 sobre x2, 1 sobre x2 fixo, o grau 2, mas aqui eu joguei com o grau 1, 2 e 3. X sobre 1 sobre x2, cancelando fica 1 sobre x. X para infinito, 0. x2, x2, cancela, dá 1. X para infinito, 1. x3, x2, sobra um x aqui. X para infinito, infinito. Então vocês estão percebendo que 0 vezes infinito pode dar 0, 1 ou infinito, ou seja, é uma indeterminação. Então precisa tomar muito cuidado. Real positivo vezes infinito, a gente decide. Real negativo vezes infinito, a gente decide. Mas 0 vezes infinito é indeterminação. Tem que analisar caso a caso. Outras indeterminações. Infinito dividido por infinito pode dar qualquer coisa. 0 dividido por 0 também é uma indeterminação, pode dar qualquer coisa. Nós vamos desenvolver uma técnica nas aulas mais para frente, um teorema importante chamado teorema de L'Hopital, que vai dar uma ferramenta para a gente lidar com essas indeterminações. Mas isso é assunto de uma aula lá na frente. Nós vamos ter um jeito bem bacana de trabalhar com essas indeterminações. Tá? Um exemplo que a gente ainda não trabalhou. Sabe aquelas funções que são expressas por uma chave e duas fórmulas diferentes? Como é que a gente trabalha com essas funções? Olha esse exemplo aqui, uma f de x que vale 2x mais 5 se o x é maior ou igual que 1. Então, à direita do 1, a função tem uma fórmula.
x menor que 1, quer dizer, a esquerda do 1, outra fórmula. Será que existe o limite de f de x quando x tende a 1? O que nós podemos dizer sobre esta função no ponto x igual a 1? A resposta: vai ter ou não limite se os limites laterais forem iguais. Então, a estratégia de resolução vai ser a seguinte: eu vou calcular limite para x tendendo a 1 mais e limite para x tendendo a 1 menos. O que é isso? X tendendo a 1 mais e 1 menos. O x está tendendo a 1. Só que quando eu escrevo 1 mais, quer dizer maior do que 1. Então eu vou olhar na primeira linha, que é onde estão os x maiores do que 1. Quando o x é maior do que 1, vale esta relação e esse limite é 7. Porque eu posso pensar que o x está tendendo para 1, está tendendo para 2 mais 5, 7. Limite para x tendendo a 1 menos. Isso é x tendendo a 1 por valores menores do que 1. Então vale a linha 2, x menor do que 1. Quando vale x menor do que 1, a minha função é x2 mais 5. O x está tendendo a 1. Não vai confundir com menos 1, hein? Não é menos 1, é 1 menos. Quer dizer, tende a 1, valor positivo, tende a mais 1, por valores menores. O ser por valores menores apenas me diz para olhar para a linha de baixo. E o x está tendendo a 1, isso vai para 1 mais 5, 6. Então, olha, quando o x tende por um lado é 7, por outro lado é 6, essa função não tem limite quando o x tende a 1. Tá ok? Bom, então nós estamos fechando esse panorama geral sobre cálculo de limites. Ele naturalmente nos leva ao seguinte conceito. Eu tenho uma função, eu vou dizer que essa função é contínua num ponto C, se ela tiver 3 propriedades. Primeiro, tem que existir o valor da função naquele ponto, que é uma condição normal. A função está bem definida no ponto. Segundo, tem que existir o limite da função quando o x tende ao ponto. E terceiro, tem que ser iguais, o limite com o valor da função. Então, imagina uma função que tem um gráfico, que ela está bem definida no ponto, tem limite quando o x tende para aquele ponto e são todos iguais. Significa que naquele ponto o gráfico da função é contínuo, ele não tem nenhuma quebra. Tá? Esse conceito de função contínua vai ser muito importante dentro do nosso curso, vai ter várias consequências depois. Para concretizar um pouquinho, exemplos de funções contínuas, todas as funções básicas com as quais nós trabalhamos no dia a dia, as trigonométricas, as polinomiais, exponencial, logaritmo, todas essas funções têm gráficos contínuos, que é a experiência que vocês têm no traçar gráficos de funções básicas. E um exercício numérico, que é um exercício muito comum nos livros de cálculo, vocês vão encontrar muitos. Eu dou uma função por duas fórmulas, função com a tal da chavinha. Se x é diferente de 1, ela vale isso. Se x igual a 1, ela vale um L genérico, um L literal. E eu pergunto, para que valor de L que f é uma função contínua? Bom, para que ela seja contínua, ela já está bem definida no x igual a 1. Ela vale L. Para que seja contínua, esse limite tem que existir e ser igual ao L. Então eu calculo o limite, x2 menos 1 sobre 3x menos 3, é só fatorar e pôr o 3 em evidência, cancela, fica x mais 1 sobre 3. Quando x tende a 1, x mais 1 tende a 2, o 3 é constante, o limite dessa função para x tendendo a 1 é 2/3. Então ela vai ser contínua se esse limite for igual ao valor da função no ponto. Como o valor da função no ponto é L, ela vai ser contínua se o L for 2/3. E para encerrar essa aula, vamos fazer um desenho para vocês do gráfico de uma função contínua e mostrar que ela não tem salto, né, nesse ponto. Eu vou fazer isso na lousa, tá ok? E com isso a gente encerra essa aula. Então, agora eu vou mostrar nos gráficos para vocês o que significa uma função ser contínua num ponto. Existe uma frase muito frequente que a gente usa para dar a ideia intuitiva de continuidade. Você pode imaginar que uma função é contínua se você consegue desenhar o gráfico dela sem precisar tirar o lápis ou a caneta do papel. Se você consegue desenhar sem interrupções o gráfico. Então, vamos olhar primeiro o gráfico do que é tipicamente uma função que é contínua num ponto. Então, olha para este gráfico aqui. No ponto C, a função está bem definida. Então, o ponto C faz parte do domínio, a função está bem definida. Tem um valor numérico f de C, o gráfico passa bonitinho pelo C. Se você pensar no limite, quando x tende a C, para onde que a f de x está tendendo? Está tendendo para f de C. Então, existe o limite da f quando x tende a C, que é o L, e que é igual ao f de C.
Então essa é a situação típica de uma função contínua. E você observa que você consegue desenhar o gráfico sem nenhum problema, nenhuma interrupção. Isso é ser contínua em C. E ser contínua em todos os pontos significa que ela tem essa mesma propriedade qualquer que seja o C podendo variar, continua sendo contínua. Para melhor entender, vamos olhar o caso em que a f não é contínua no ponto C. E basicamente tem três situações possíveis. Primeira situação, o C não faz parte do domínio. Uma das exigências de continuidade é que o ponto C fizesse parte do domínio. Aqui eu tenho uma função f cujo gráfico é bastante bem comportado, mas que não está bem definida no C. Não existe f de C. Bom, se não existe f de C, ela pode até ter limite, mas não é contínua em C. Uma outra situação, o gráfico ainda é bem comportado, tem o limite para x tendendo a C, C faz parte do domínio, existe f de C, mas o valor da função no ponto é diferente do valor do domínio, do valor do limite. Então aqui eu tenho uma função que tem limite quando x tende a C, esse limite é L, mas ela foi definida em C, é um pouco artificial, mas ela foi definida em C, tendo um valor diferente. Então aqui eu tenho C pertence ao domínio, existe f de C, mas é diferente do limite, então também não é contínua. E a outra situação é se não existe o limite. Existe uma função, por exemplo, que tem limites laterais diferentes, não existe o limite de f de x quando x tende a C. Aí ela não tem como ser uma função contínua nesse ponto. E a não existência do limite poderia ser por uma oscilação ou simplesmente limites laterais diferentes, qualquer coisa que estragasse a existência do limite. E para infinito, qualquer coisa desse tipo impediria a continuidade. Observe que nos três exemplos em que ela não é contínua, eu não consigo desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Eu preciso interromper o traçado do gráfico. Essa é a boa imagem intuitiva que a gente tem de função contínua. Tá bom?